Muy buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos. Yo soy el doctor Camaliel Gutiérrez, oficial técnico en vigilancia de enfermedades arbovirales de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En nombre del Programa Regional de Enfermedades Arbovirales de la OPS, les queremos dar la más cordial bienvenida a todos a este importante webinario sobre diagnóstico clínico y manejo del chikungunya. Antes de empezar, solo quería mencionar que para este webinario vamos a tener traducción simultánea a 3 idiomas: inglés, español y portugués. Ya tenemos hasta el momento casi 200 personas conectadas. Vamos a esperar también que se conecten un poco más. Pero antes de empezar también la actividad, mencionarles que tenemos habilitada la función del chat en caso que quieran hacer saludos, en caso que quieran reportar algún problema con la traducción. Y tenemos habilitada también la función de preguntas y respuestas que sale abajo como una Q y A. Vamos a dejar esta función únicamente para aquellas preguntas que necesiten hacer a nuestro conferencista del día de hoy. Para iniciar esta actividad, le voy a dar las palabras al doctor José Luis San Martín, quien es el asesor regional de dengue y de otras enfermedades arbovirales de la OPS. Doctor San Martín, le cedo la palabra. Muchas gracias, Gamaliel. Muy buenos días y muy buenas tardes para algunos en toda la región, a todos los participantes. Quiero agradecerles en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, del Programa Regional de Enfermedades Arbovirales, que este grupo de profesionales vinculado a la parte asistencial, a la asistencia médica de pacientes en unidades de atención primaria, secundaria, hospitales e institutos, pues dediquen un tiempo a compartir con nosotros y a escuchar e interactuar en este importante tema de las enfermedades arbovirales. En el día de hoy, pues vamos a hablar sobre diagnóstico clínico y manejo de chikungunya por el doctor Clever Luz, uno de nuestros especialistas y expertos en este tema del Grupo Técnico Internacional de Arbovirosis de la OPS. Nuestra región, en el continente americano, tiene una larga historia de lucha, de combate de las enfermedades arbovirales y que se remonta en el tiempo, en la cronología del tiempo, al siglo XVII. A mediados del siglo XVII, las islas del Caribe, específicamente Barbados, que era colonia inglesa, reporta uno de los primeros brotes de fiebre amarilla que se tiene registro en el continente. Esta enfermedad, por los años subsiguientes, tanto en todas las islas del Caribe como en el resto del continente, se fue extendiendo progresivamente sin saber cuál era la vía de transmisión de esta enfermedad. Sobre los años 1881, es Carlos J. Finlay quien descubre el vector transmisor de la fiebre amarilla, el Aedes aegypti. Y es decir, que está el mérito en nuestro continente americano de descubrir el agente transmisor. Años posteriores, este vector se vio involucrado en la transmisión de nuevas enfermedades arbovirales. Sobre los años, ya sobre el siglo XVIII, a finales de 1779, se describe por primera vez, tan al norte como en Filadelfia, en Pensilvania, la fiebre quebrantahuesos, que hoy todavía, casi 400 años después, se mantiene como el dengue, conocido en aquel entonces o nombrado como fiebre quebrantahuesos por sus síntomas tan alarmantes, tan intensos de artritis y artrosis que daba a los pacientes. El dengue ocupa el cuadro epidemiológico de las enfermedades arbovirales, siendo la más importante en nuestro continente. Sin embargo, en los años 2015, 2014, 2015 se introducen dos nuevas enfermedades arbovirales. La primera de ellas, chikungunya, y la segunda, Zika. Una de ellas lleva inclusive la declaración
de una emergencia, un evento importante de salud pública internacional por la Organización Mundial de la Salud, que fue el caso de Zika por sus daños en niños al pasar la barrera placentaria y producir importantes afectaciones en neonatos. Chikungunya, que se introduce por primera vez en el continente y se tienen los primeros registros en 2014. En ese año los sistemas epidemiológicos de vigilancia reportaron más de 1 millón de casos en el continente. Entra también por islas del Caribe, se extiende y se establece con los años subsiguientes como una enfermedad con potencial epidémico y de manera endémica, transmitiéndose en distintos países de la región. Los años 2016-2017, chikungunya se reportan por los sistemas de vigilancia cerca de más de 500.000 casos en el continente, y a partir del año 2017, pues el reporte no supera los 300.000 casos anuales. Sin embargo, el año 2022, el pasado año, se ubica como el cuarto año de mayor registro de casos de chikungunya en el continente, con una cifra que ya se acerca mucho a los 300.000 casos. Y en lo que va de año, en 4 meses y medio, todavía sin cerrar el mes de mayo, la región ha reportado más de 200.000 casos, con la variante inclusive en el reporte de que por primera vez tenemos cifras de mortalidad muy superior a la de los años anteriores. En todo este periodo de la introducción de chikungunya, aproximadamente 500 pacientes han sido reportados como fallecidos. Sin embargo, más del 40% se ubica en los primeros meses de este año. Un importante brote comenzado a finales del pasado año 2022 en Paraguay, se ha extendido en todo el primer semestre, y Brasil, Bolivia, inclusive Argentina han reportado importante transmisión de la enfermedad en este año. Es decir, que después de 10 años de la introducción de chikungunya, quizás distintos factores relacionados con los niveles inmunitarios, con el tiempo y la acumulación de nuevos susceptibles, con aspectos del cambio climático, con periodos cada vez más extendidos de las temporadas cálidas, han hecho que la enfermedad esté afectando de manera importante el continente. Entonces, en el día de hoy, nuestro invitado especial, el doctor Kleber, a través de una conferencia magistral, va a abordar los aspectos de fisiopatología, de diagnóstico, de manejo y tratamiento de los casos de chikungunya, con el objetivo de poder prevenir, que es nuestra mayor prioridad, prevenir gravedad y muertes por esta enfermedad. Muchas gracias a todos, les deseo una buena estancia, y Gamaliel, te doy la palabra para continuar la conducción de la conferencia. Muchas gracias, doctor San Martín, por sus palabras. Para los colegas que se acaban de conectar, recordarles que este webinario tiene traducción simultánea al inglés, al español y al portugués. Para seleccionar el idioma de su preferencia, por favor, utilizar el icono donde aparece como un mundo que dice interpretación. Tenemos habilitada la función de chat si desean hacer saludos o alertar sobre cualquier problema en la traducción. Y por favor, dejar la función de preguntas y respuestas que se identifica como una Q y A para hacer las preguntas a nuestro conferencista. Ahora me es grato presentar al doctor Kleber Luz. Él es de Brasil, es pediatra e infectólogo que tiene más de 20 años de experiencia en el manejo clínico de enfermedades infecciosas, incluyendo dengue, chikungunya y Zika. El doctor Luz es profesor asociado grado 4 del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Río Grande del Norte en Brasil. Además, es miembro del Grupo Técnico Asesor de Arbovirus de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y también es miembro del Grupo Técnico Internacional de Expertos en Arbovirus de la Organización Panamericana de la Salud, apoyando a la organización en diversas actividades de capacitación, desarrollo de guías clínicas
e incluso procesos de evaluación de los programas nacionales de prevención y control de enfermedades arbovirales. Es un gusto, doctor Clever Luz, amigo, tenerlo aquí presente y le cedo la palabra. Gracias, Gamaliel. Buenos días a todos. Good morning, everybody. E bom dia a todos. E como teremos a tradução simultânea, nós vamos fazer a nossa apresentação em português. Si puede compartir su pantalla, doctor, por favor. Todavía no estamos viendo su pantalla. Não, tá. Déjame. Ok? Si la puede poner en modo de presentación. Sim, perfeito. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Então, a gente inicia, então, prestando uma homenagem ao Dr. Fabrice Simon, que é um médico militar francês que fez muita produção científica sobre chikungunya, e muito do que a gente sabe no momento atual sobre chikungunya se deve às publicações do Dr. Fabrice Simon, que infelizmente partiu no ano passado, e a gente então presta homenagem sempre ao Dr. Fabrice, que capacitou vários médicos aqui na América Latina e no Caribe também. Então, essa é a nossa agenda. A gente vai passar sobre uma introdução, história, epidemiologia, transmissão. Vamos focar um pouco na patogênese da doença, porque é fundamental que as pessoas entendam o que acontece quando alguém se infecta com o vírus chikungunya, as manifestações clínicas, um pouco do diagnóstico diferencial, como fazer o diagnóstico laboratorial e a intervenção terapêutica que deve fazer nesses pacientes. Então, assim, como regra geral, a gente vai apresentar algumas regras gerais. O vírus chikungunya, de fato, é um alfavírus transmitido pelo mosquito, enquanto que dengue, febre amarela e zika são flavivírus. Isso é importante porque, como geralmente se junta todas essas doenças no grupo das doenças arboviróticas, é possível que as pessoas entendam que a chikungunya, de fato, é muito parecida com a dengue. Em alguns momentos, sim, mas, em geral, é possível a gente fazer o diagnóstico clínico epidemiológico distinguindo. É uma doença febril aguda, como dengue e como febre amarela, mas a grande característica da chikungunya é o comprometimento clínico articular, que vai se caracterizar por um comprometimento de poliartralgia, dores articulares em mais de 5 articulações, acompanhada ou não de artrite. E, ao contrário da zika, ao contrário da febre amarela e ao contrário da dengue, a chikungunya pode se tornar uma doença crônica. Rapidamente, passando um pouco da história, nós não temos tanto tempo de chikungunya, embora alguns teóricos digam que a chikungunya era essa febre quebra-ossos. A chikungunya, de fato, foi isolado, o vírus chikungunya, em 1952, e o significado da palavra chikungunya é uma palavra africana que diz aquele que se dobra, aquele que se contorce. E até os anos 90 do século passado, o que se registrava era surtos na Ásia e na África. Todavia, no ano de 2023, se detecta a circulação do vírus chikungunya em mais de 60 países. E, certamente, a globalização das viagens, do comércio e, principalmente, a mudança climática tem levado a uma dispersão do Aedes, tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus. E, na presença do Aedes em várias regiões, inicia-se a transmissão por surtos epidêmicos da chikungunya. Claramente, a chikungunya ela tem 2 ciclos, o ciclo silvático e um ciclo urbano, mas, de uma forma clara, o ciclo urbano é certamente o mais importante do que o ciclo silvático. Só para a gente passear um pouco pela história da chikungunya, essa é uma comunicação feita
em janeiro de 1955, falando de uma epidemia de uma doença infecciosa que acontecia na região da África. E o que é que diz essa comunicação? Eles não sabem ainda se é chikungunya, né? Ele diz que as pessoas têm febre e que o diagnóstico dessa doença viral ela precisava de uma exposição à infecção. Ou seja, havia um surto numa comunidade africana onde esses pacientes eram detectados. Isso significa o quê? Que, semelhante aos dias de hoje, todos nós devemos utilizar os dados epidemiológicos para dar o diagnóstico de um caso de chikungunya. A ausência de malária, de parasitas da malária nesses pacientes, para nós hoje o importante é sempre, diante de um caso de chikungunya, dizer isso não é dengue, posso manejar como chikungunya. A recuperação sem droga específica, que hoje, ainda hoje, nós não temos um tratamento etiológico do vírus chikungunya. E o que chama a atenção, lá em 1955, é que tipicamente esses pacientes apresentam um comprometimento articular caracterizado pela dor. E também esses pacientes apresentam o rash. E chama a atenção no final da publicação que alguns pacientes fazem, de fato, um quadro crônico que pode durar até 4 meses. Nessa outra comunicação, agora sim, já do ano 1968, onde já se chama de chikungunya, o nome já está batizado, há uma revisão de 10 soldados americanos que foram para a batalha lá na Tailândia e eles fazem uma revisão das manifestações clínicas. 100% dos soldados tinham febre, calafrio, dor de cabeça, e chama a atenção o comprometimento articular desses pacientes. Então, 80% tinham comprometimento articular semelhante a agora. E esse comprometimento articular, em alguns pacientes, se caracterizava por um processo inflamatório. E veja como é a curva da doença febril. É uma doença 100% febril, por princípio, e que essa febre tende a diminuir e os pacientes vão se recuperar ao final de mais ou menos 7 a 10 dias, podendo ainda apresentar outras manifestações clínicas. Nesse momento, não estava claro o comprometimento crônico, cutâneo, algumas coisas que se verificam posteriormente. Essa é uma situação da epidemiologia do momento da chikungunya, onde a gente vê a dispersão da ocorrência de casos em vários continentes, né? No continente asiático, no continente africano, no continente americano, tanto Norte América quanto América do Sul, e também no Caribe. É uma doença realmente bastante importante. Os registros da Organização Pan-Americana de Saúde, né, informam que quase 300 mil casos foram registrados no ano de 2022, realmente revelando a importância dessa doença na nossa comunidade. E o que é que chama a atenção? Né? Claramente, a chikungunya tem 2 ciclos, um ciclo silvático e um ciclo urbano. A grande maioria dos casos estão no ciclo urbano. Isso significa que muita gente pode ficar doente. Isso vai congestionar o serviço de saúde, vai congestionar a atenção primária e, obviamente, todos nós devemos estar capacitados para poder fazer uma intervenção a tempo, uma intervenção rápida, para que esses pacientes, porventura, não venham a complicar. Então, o que caracteriza o ciclo urbano, sempre a presença do mosquito Aedes, tanto a Aedes aegypti quanto a Aedes albopictus, mas o que caracteriza também é o grande número de pessoas afetadas. E a cepa que está circulando é a Hexa, essa cepa do vírus chikungunya, que está presente no Paraguai, também no Brasil há alguns anos, e continua produzindo um grande número de casos. E nesse diagrama, nessa publicação, a publicação que eu recomendaria a todos a lerem, o que é que ela fala? Ela fala das perspectivas do chikungunya. Então, a perspectiva é que o Aedes aegypti, nesse diagrama aqui, ele ocupe uma região, está sofrendo um processo de disseminação, mas também o Aedes albopictus está se disseminando. Então, a expectativa, né, é de um comprometimento de casos de chikungunya que atinge a Europa e norte da Ásia, que continua presente na Ásia, continua presente na África e continua presente na América Latina e no Caribe. Então, nós estamos em 23, ou seja, pelos próximos 25, 30 anos, certamente nós estaremos discutindo
esses casos de chikungunya na nossa comunidade, a não ser que surja uma vacina absolutamente eficaz. Então, diferentemente do vírus dengue, o vírus chikungunya ele também circula entre primatas não humanos e que certamente mantém a presença do vírus no ambiente silvático. E o chikungunya é o alfavírus, né? Não é um flavivírus, é o alfavírus mais prevalente, ou seja, aquele que produz mais casos. E essa doença aguda, que pode se tornar crônica, gera casos agudos, ou seja, de alta incidência, mas também gera casos crônicos, portanto, casos com prevalência. Então, esse... E o que é que chama a atenção? Outro problema é que o Aedes albopictus, que era um vírus zoofílico, um vírus que vivia basicamente na selva, ele se transforma agora num mosquito urbano e, juntamente com a Aedes aegypti, passa a transmitir a doença chikungunya nas nossas comunidades. Então, a gente pode imaginar grandes cidades, aglomerados, como no México, no Brasil, no Peru, por exemplo, na Bolívia, essas cidades registrando altas taxas de transmissão do chikungunya. Então, de fato, é bastante interessante esses aspectos. Obviamente que o mosquito ele se torna infectado toda vida que ele pica alguém virêmico e depois ele vai picar alguém suscetível. Isso significa o quê para a gente que trabalha na assistência médica? Que quando eu vejo um caso de chikungunya, certamente haverá outro caso de chikungunya. E como chikungunya, em geral, produz doença sintomática, né? Cerca de 80% das pessoas que se infectam com o vírus chikungunya têm a febre, têm um comprimento articular. Em atendendo um paciente, se aquele indivíduo se infecta com o vírus chikungunya na comunidade, certamente haverá outros casos e a expectativa é que ocorra uma explosão de casos naquela comunidade. Por que tem acontecido isso? Rapidamente, o vírus chikungunya sofre uma mutação. E essa mutação, A226V, ela permite agora que esse vírus tenha uma adaptação muito grande ao Aedes albopictus, e essa adaptação permite que ele sofra um aumento da disseminação no intestino do mosquito, facilitando a sua transmissão. Então, quando a gente vê, claro, tem o aquecimento global, tem o crescimento populacional, tem a não cooperação da população com o controle do mosquito, todavia, há uma mutação por parte do mosquito, permitindo a excelente adaptação ao intestino e facilitando de uma forma muito intensa a sua transmissibilidade. Como regra geral, a doença chikungunya é uma doença autolimitada, ainda que seja ao final de 10, 15 dias, ou 1 ano, ou 2 anos, é uma doença autolimitada. É uma doença espectral. O que significa doença espectral? Existe uma variabilidade, existe uma variação entre as manifestações clínicas. E essas variações das manifestações clínicas podem variar desde quadros muito óbvios, que a ciência chama de casos típicos, a doenças extremamente graves que podem levar à morte do paciente. Uma coisa interessante que todos nós devemos ter em mente é que a presença de uma comorbidade pode modificar o espectro clínico das pessoas. Então, uma coisa é atender um paciente com chikungunya e somente chikungunya. Outra abordagem é atender um paciente com chikungunya e um idoso. Outra coisa é atender um paciente com chikungunya e diabetes, chikungunya e hipertensão arterial. Porque a comorbidade modifica o curso da doença infecciosa. Então, aqui a gente vê uma paciente idosa com chikungunya. Vamos observar aqui esse eritema malar, muito semelhante ao que acontece do lúpus eritematoso sistêmico, e é um quadro relativamente tranquilo. Todavia, essa outra senhora desenvolve um quadro de insuficiência respiratória e necessitando de unidade de terapia intensiva. Ou seja, o mesmo vírus produzindo 2 doenças completamente distintas, modificadas pela presença da comorbidade. E aqui um paciente que faz um rash cutâneo é bem característico da doença chikungunya. Certamente um componente genético pode modificar as manifestações clínicas do paciente. Então, toda vida que eu atendo um paciente com chikungunya,
o que eu devo prestar atenção é exatamente na comorbidade e nas manifestações clínicas que esse paciente esteja apresentando. Do ponto de vista de mecanismos de transmissão da doença chikungunya, existem vários mecanismos de transmissão da doença chikungunya, todavia o mais importante é a picada do mosquito. Obviamente que alguém pode se tornar infectado pelo vírus chikungunya por uma transmissão materno-fetal. Obviamente que serão os recém-nascidos de mulheres virêmicas. Ora, se uma criança recém-nascida fica infectada com o vírus chikungunya por transmissão vertical e se trata de um recém-nascido, a expectativa é que essa criança venha a desenvolver uma doença mais grave do que uma criança maior ou mesmo um adulto jovem. E é exatamente isso que acontece. Ou seja, quando o chikungunya afeta indivíduos nos extremos da idade, a expectativa é que esse vírus vá produzir uma doença mais grave. Não tem sido detectado no leite humano e é possível ainda uma transmissão pós-transfusional ou por um transplante de córnea. Todavia, do ponto de vista epidemiológico, isso não representa uma doença muito importante. É importante entender agora, rapidamente, um pouco da patogênese da chikungunya. O próprio vírus, ele escapa à resposta imune do hospedeiro. Existem receptores nas células que facilitam a entrada do vírus chikungunya nessa célula. E esse vírus é inoculado diretamente na pele. Todavia, potencialmente, esse vírus pode ser inoculado diretamente na corrente sanguínea. Então, uma vez que esse vírus seja inoculado na pele, as células residentes da própria pele vão permitir a disseminação desse vírus para os linfonodos ou partículas virais irão circular livremente pelo fluido linfático. Aqui, de uma forma muito rápida, várias células são alvo de infecção pelo vírus chikungunya. Fibroblastos, queratinócitos, melanócitos. Então, muitas células são infectadas, eles vão sempre disseminar para os linfonodos e vai ativar, isso é importante agora, uma resposta imune adaptativa. Só recordando, o sistema imune adaptativo é aquele que enfrenta o agente infeccioso como primeira linha e ele sempre induz a participação das citocinas pró-inflamatórias. De uma forma clara, o sistema imune adaptativo, ele conversa com o sistema imune inato, mas a grande característica do sistema imune adaptativo é a produção de citocinas inflamatórias, que é o que vai fazer com que aquele indivíduo fique doente e procure assistência médica. Então, quando eu atendo um paciente com chikungunya, eu vejo a presença do vírus, mas eu também devo observar a grande produção de citocinas inflamatórias que esse paciente está apresentando. Obviamente que esse vírus ele se replica também no baço e também se replica no fígado. E essa grande capacidade replicativa gera exatamente a alta viremia que esses pacientes apresentam. E se eu tenho um paciente com alta viremia, a expectativa é que esse paciente tenha níveis de temperatura muito altos, que é uma característica clínica da chikungunya, são temperaturas de 39 graus Celsius, por exemplo, 38,5, 39,5, o que ajuda, por exemplo, a gente diferenciar o chikungunya, por exemplo, da infecção pelo vírus Zika, que, em geral, produz uma febre baixa ou mesmo a ausência da febre. A capacidade que esse vírus tem de infectar as células musculares, os mioblastos, vai produzir um quadro de dor muscular, né, podendo produzir necrose muscular. Então, claro, a gente tem os casos de leptospirose, que podem ter um comprometimento muscular importante, mas pacientes com chikungunya podem ter uma dor muscular importante. Além disso, o vírus chikungunya, por ativar as células do sistema imune, macrófagos, células T e células B, eles vão criando um ambiente inflamatório, né? E esse ambiente inflamatório vai ocorrer exatamente no líquido sinovial. Então, a gente estava discutindo até pouco a capacidade que o vírus tem de se replicar em vários órgãos e tecidos do sistema monocítico fagocitário, fígado, baço, endotélio, etc. Mas também esse vírus tem a capacidade de invadir o espaço articular, se replica no líquido sinovial, e nesse líquido sinovial ele ativa o sistema imune,
o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo, e isso vai gerar a logomarca da doença, que é a dor articular, podendo ou não estar acompanhado de sinais de inflamação, ou seja, de artrite. E esse vírus, ele vai ser clareado, ou seja, ele vai desaparecer dentro de alguns dias da corrente sanguínea, do sangue periférico. Todavia, a ativação do sistema imune pode persistir a partir da presença de proteínas virais ou mesmo do RNA. Então, na prática, a gente tem uma doença que é diretamente produzida pelo vírus, mas indiretamente produzida por partículas do próprio vírus, proteínas do próprio vírus, ou a presença do componente genético, fragmentos do RNA, ou próprio RNA do vírus, que persiste dentro do tecido articular. Diferentemente, por exemplo, de uma dengue, que você tem, uma vez que o vírus desapareça da corrente sanguínea, não há atividade da doença. Ainda dentro da patogênese, você vai ter um comprometimento dos osteoblastos e dos condrócitos, e isso vai gerar uma perda óssea e um comprometimento do tecido cartilaginoso. Isso significa que os pacientes podem, no futuro, apresentar um dano articular muito parecido com a artrite reumatoide. Então, essa viremia ela vai desaparecer, todavia, o comprometimento articular debilitante vai começar, obviamente, 2 a 5 dias depois da febre. Então, a sequência clínica do chikungunya vai ser sempre: o indivíduo sofre a picada, 2 a 7 dias ele inicia os sintomas, e esses sintomas se caracterizam pela viremia, portanto, febre, mialgia, calafrio, e poucos dias depois, 2 dias depois, por exemplo, o indivíduo já apresenta o comprometimento articular, e a característica desse comprometimento articular é um comprometimento articular distal. A gente diz um comprometimento axial, ou seja, da coluna lombar, da coluna cervical, mas preferencialmente a chikungunya gera um comprometimento distal, portanto, das articulações dos membros. E isso vai acontecendo, e o comprometimento dos osteoblastos poderia até levar a uma fratura, por exemplo, óssea desses pacientes. Então, além desse comprometimento articular, além desse comprometimento virêmico, cerca de 2/3 dos pacientes podem ter um exantema durante a fase aguda, e esse exantema ele é macular ou papular, ou até mesmo maculopapular, e uma característica desse rash é a capacidade da descamação, como acontece na doença de Kawasaki, como acontece na doença tipo estafilococo. Então, a expectativa que 2, 3 semanas após a infecção pelo vírus chikungunya, esse paciente tenha uma descamação, e nós já comentamos esse rash central facial, e já mostramos a figura. Esse paciente pode apresentar muito parecido com o lúpus eritematoso sistêmico. As manifestações do sistema nervoso central, que não foram relatadas na década de 50 e na década de 60 do ano passado, agora elas são as manifestações importantes, não necessariamente pela frequência, mas pela gravidade que isso pode representar. Ou seja, uma capacidade neuroinvasiva do vírus chikungunya é bem determinado, bem caracterizado, seja pela presença do RNA viral ou mesmo pela produção de IgM no líquido cefalorraquidiano. Então, a capacidade neuroinvasiva é uma nova característica desses surtos epidêmicos de chikungunya que tem acontecido tanto na Ásia, quanto na África, quanto também nas Américas. E o que vai acontecer? Lembra que o vírus chikungunya produz uma viremia e uma invasão tecidual de todos os tecidos. Portanto, qualquer comprometimento de qualquer tecido pode acontecer, como, por exemplo, casos de uveíte nos pacientes com chikungunya. De uma forma rápida, então, a gente tem aqui o vírus, ele se liga na célula, internaliza, vai sintetizar suas partículas virais, produzindo uma grande quantidade de partícula viral. Essa é o diagrama. O mosquito Aedes aegypti, Aedes albopictus, inocula na pele o vírus chikungunya. Esse vírus ativa células do sistema imune para a pele. Essas células se tornam infectadas e ajudam na disseminação. Ao mesmo tempo, vai ativar as células do sistema imune, produzindo aquela ativação
inflamatória importante. Do ponto de vista de diagrama, esse diagrama é bastante importante para que a gente possa compreender a doença. Então, o indivíduo vai ser infectado cerca de uma semana antes do início dos sintomas, de 2 até 7 dias. Então, esse vírus ativa as células do sistema imune e eu vou ter uma replicação viral muito importante. Essa replicação viral permite a detecção do RNA do vírus chikungunya na corrente sanguínea ou em outros tecidos, mas normalmente se faz na corrente sanguínea. Portanto, essa é uma ferramenta diagnóstica muito importante que todos devemos utilizar na prática médica. Em resposta à presença do RNA viral, você ativa o sistema imune produzindo a grande quantidade de citocinas, fator de necrose tumoral, IL-6, etc., etc., e é isso que vai gerar os sintomas produzidos pelo vírus chikungunya. De uma forma muito rápida, essa carga viral, essa viremia vai desaparecer exatamente após a produção das imunoglobulinas da subclasse IgG e subclasse IgM. Observem que mesmo meses depois, após a produção da IgM, essa IgM pode permanecer presente na corrente sanguínea. E isso pode dificultar uma confirmação diagnóstica. Então, a persistência dessa IgM por 1, 2, 3, 4 meses, né, às vezes 1 ano até, pode prejudicar o diagnóstico da doença da fase aguda da chikungunya. De forma que a Organização Pan-Americana de Saúde modifica os critérios diagnósticos, pedindo para que se faça o diagnóstico a partir da detecção do RNA do vírus chikungunya na corrente sanguínea. Obviamente que, como houve uma disseminação do vírus para todos os órgãos e tecidos, eu posso encontrar o vírus produzindo manifestação, lembrando que a produção da manifestação clínica ela é consequência da ativação do sistema imune em qualquer órgão e tecido. Então, posso variar desde o comprometimento do sistema nervoso central, a um comprometimento hepático, até mesmo um comprometimento esplênico. Obviamente que a logomarca da doença é o comprometimento articular, principalmente porque, ainda que tenha desaparecido a viremia, a inflamação articular ela pode persistir. De uma forma clara, a gente tem mialgias e também edema articular. Então, quando eu atendo um caso suspeito de chikungunya, eu espero que a manifestação clínica pode ser leve, pode ser grave, mas eu espero que esse comprometimento orgânico possa se dar em qualquer órgão e tecido. Isso significa que a avaliação clínica de um paciente com chikungunya não vai ser só a verificação da pressão arterial e saber que ele tem chikungunya, mas um exame clínico detalhado em busca de complicações que esse paciente possa estar apresentando. De uma forma clara, né, nós comentamos que o comprometimento do chikungunya não é axial, em geral não é axial, em geral ele é apendicular, portanto a expectativa é que eu tenha ombros, cotovelos, punhos, articulações interfalangianas, articulação coxofemoral, joelhos, tornozelos e as articulações do pé sendo mais frequentemente afetadas. E veja, com essa figura a gente já caracteriza que o comprometimento do chikungunya em geral é mais que 5 articulações, portanto é poliarticular, distintamente de uma doença monoarticular que afeta uma, palse articular que afetaria de 2 a 4 articulações, então ela é poliarticular, 5 ou mais articulações. E é isso que se vê na prática, um comprometimento de grande número de articulações. 2, o comprometimento articular ele é simétrico, ou seja, o que tem do lado direito vai acontecer do lado esquerdo. Essa é a expectativa. Então, ele é poliarticular e ele é simétrico, né? E ele é em espelho, ou seja, o que tem do lado esquerdo tem do lado direito. Então, se o cotovelo esquerdo está afetado, o cotovelo direito também vai estar afetado. Então, comprometimento poliarticular, bilateral e simétrico. Existem manifestações clínicas da chikungunya e nós devemos seguir regras, que eu chamei aqui de regras. O que são regras? Eu tenho comprometimento da fase aguda, eu tenho comprometimento da fase pós-aguda, eu tenho comprometimento da fase crônica. Em cada fase, eu vou ter comprometimentos distintos.
distintos. Ou seja, uma doença de chikungunya na fase aguda, ela vai ser diferente do ponto de vista clínico das manifestações do chikungunya na fase pós-aguda. E também serão diferentes da fase crônica. Ora, se eu sei que o vírus está produzindo uma viremia, essa viremia desaparece e fica ativando o sistema imune somente nas articulações, de uma forma clara eu já consigo compreender que, ao atender alguém na fase aguda, na primeira semana, por exemplo, de chikungunya, a expectativa é de uma doença febril aguda. Na fase pós-aguda, é de uma doença de comprometimento articular. E na fase crônica, uma doença de comprometimento articular, mas que já poderia estar produzindo uma sequela articular, porque a gente viu na patogenia da doença que o vírus chikungunya é capaz de produzir uma destruição do tecido cartilaginoso, muito parecido como uma artrite reumatoide. Ainda dentro das regras, existem casos graves de chikungunya. Portanto, esses casos graves se caracterizam pela possibilidade de morte. Então, eu não estou atendendo uma doença viral simples, uma doença viral que vai dar tudo certo. Eu estou atendendo uma doença viral que pode, em algum momento, por descompensar a doença de base ou por produzir sintomas de gravidade por ela própria, que é o que se está vendo hoje, por exemplo, em casos que estão ocorrendo no Paraguai, acompanhados de choque, onde esse choque ainda está sendo estudado com mais detalhe, mas possivelmente é um choque de natureza cardiogênica, ou seja, a gente estaria diante de uma doença que, por si só, independente de uma comorbidade, poderia matar de uma forma, claro, um pouco parecida, por exemplo, com a dengue, que vai, por si só, poder produzir um choque e matar os pacientes. E a gente, ainda nessa doença aguda, tem as doenças, o comprometimento neonatal, que vai ter uma manifestação clínica completamente diferente. Então, na fase aguda, então os sintomas comuns. Sintoma comum é aquele sintoma que eu espero que aconteça, aquilo que eu vou ver na prática médica, aquilo que eu vou ver todos os dias. É a febre. Nós já comentamos a febre. É o rash, igual como viram lá na década de 50 e também viram na década de 60. O edema da face e das extremidades, exatamente pelo componente pró-inflamatório. Posso também ter algum tipo de sangramento, por exemplo, numa criança ou até mesmo num adulto. E esse rash também pode gerar um prurido muito importante. Nós já sabemos porque o paciente pode ter dor muscular por inflamação e necrose, a dor articular por ativação do sistema imune. E eu também posso ter uma dor periorbitária, que pode acontecer nesses pacientes. E, obviamente, por ter uma febre alta, eu tenho dor de cabeça, e aí, distintamente dos casos de dengue, eu posso ter um comprometimento linfático, uma linfadenopatia generalizada, cervical, retroauricular, inguinal, e isso ajuda a diferenciação de um caso de chikungunya para um caso, por exemplo, de dengue ou de outras doenças febris agudas. Ainda na fase aguda, eu posso ter o comprometimento do trato digestivo, com diarreia, vômito ou até mesmo do abdominal e uma confusão mental. E aí começa a ter, por exemplo, a possibilidade de uma neurite óptica, que seria muito grave. E veja, diferentemente da dengue, a chikungunya, muito parecida com a zika, pode gerar úlceras na gengiva ou úlceras orais, por exemplo. E isso vai ajudar bastante. Então, se, por exemplo, você está vendo casos que você acha que é um caso de dengue e, de repente, essas pessoas começam a ter úlceras orais, isso não é dengue. Isso provavelmente é um caso de chikungunya. E esse comprometimento ocular com hiperemia conjuntival. Na fase pós-aguda, obviamente que a febre desaparece. Por que desaparece? Porque houve um controle da viremia. Sem viremia, não tem febre. Mas eu continuo tendo o RNA do vírus dentro das articulações. Então, eu vou ter uma artralgia inflamatória, portanto, eu vou ter o quê? Uma artrite. E essa artrite se caracteriza por uma sinovite. A sinove é aquela membrana que alimenta a articulação e que se torna inflamada. Então, quando ela inflama, essa inflamação pode gerar um acúmulo de líquido e eu vou ter, portanto, o edema articular, que é bastante frequente. Além da articulação, os tecidos em torno da articulação, portanto, os tendões, podem
inflamar. E aí eu tenho uma tenossinovite. E esse comprometimento articular é importante e pode gerar uma rigidez articular que esse paciente muitas vezes precisa de ajuda para se levantar pela manhã. Essa rigidez articular da chikungunya, ela é muito mais importante, muito mais proeminente pela manhã do que à tarde. E a pessoa, um adulto, por exemplo, uma mulher com chikungunya, possivelmente ela vai pedir ajuda a alguém para poder se levantar. E veja, o que é que chama a atenção é a possibilidade de descompensação de um comprometimento articular prévio. Então, aquelas pessoas, aqueles pacientes que já têm um comprometimento articular prévio, possivelmente vão ter uma doença naquela articulação. Então, regra geral, comprometimento poliarticular, bilateral, simétrico. Mas ele pode ser assimétrico se o indivíduo já tem uma dor, por exemplo, no punho ou no cotovelo ou no ombro, prévia. Então, todo aquele paciente que tem um comprometimento prévio, ao ter o chikungunya, essa articulação, de uma forma muito característica, vai ser mais afetada. Ainda agora, no período crônico, o que é que eu vou ter? Sempre o comprometimento articular. E esse comprometimento articular entra no processo de degeneração, ou seja, de um sofrimento crônico, podendo ter um comprometimento sequelar. E veja, se você tem uma dor crônica, essa dor crônica pode ativar de uma forma muito importante os receptores nociceptivos e gerar um comprometimento de dor neuropática. Como é que eu vou saber que esse paciente, por exemplo, numa fase crônica, tem uma dor neuropática? Porque ele começa a ter sensação, por exemplo, de formigamento, ele começa a ter parestesias, e essas parestesias não são produzidas diretamente pelo vírus chikungunya, mas de uma forma indireta pelo comprometimento da terminação nervosa, gerando a dor neuropática. E o tratamento da dor neuropática é completamente diferente da dor inflamatória. E distúrbios do humor, por exemplo, esses pacientes podem também apresentar. Veja, às vezes eu posso ter, e, portanto, a gente tem chamado a atenção, mais uma vez, do comprometimento grave. Chikungunya não é aquela doença benigna que todos vão ficar bem. Ela pode realmente produzir coisas graves, ou comprometimento extraarticular também pode acontecer. Então, qualquer comprometimento do sistema nervoso deve ser considerado um comprometimento de gravidade ou extraarticular, como, por exemplo, convulsões, tipo acidente vascular cerebral, comprometimento cerebelar, paralisias faciais, mudanças de comportamento podem afetar esses pacientes. E agora se tem observado, principalmente nos casos do Paraguai, o comprometimento cardiovascular que vai produzir choque cardiogênico. Obviamente que é difícil se estabelecer na prática médica se aquele choque é cardiogênico, existem os critérios, como se fazer esse diagnóstico, mas ao atender uma criança, um adulto, um idoso com chikungunya, o exame do aparelho cardiovascular deve ser feito com muita cautela, com muito cuidado, exatamente para evitar que o paciente desenvolva um choque cardiogênico e eu não reconheça essa intercorrência. Veja, ainda dentro dessa gravidade, né, o comprometimento de outros órgãos ou sistemas pode acontecer, como, por exemplo, um comprometimento renal ou uma piora da função renal em alguém que já tem uma insuficiência renal. Lembrando que o aumento da creatinina de 0,3 miligramas pode representar uma insuficiência renal em curso. E muitas vezes alguém que tinha uma creatinina de 1,2, ao ser atendido tem uma creatinina de 1,7, e é possível que a equipe de saúde não reconheça isso como uma insuficiência renal. Uma insuficiência hepática, um quadro cutâneo bolhoso, uma pancreatite, ou seja, a gente tem que entender que a logomarca da chikungunya é febre do articular, mas há sempre uma possibilidade de um comprometimento sistêmico, por exemplo, essa senhora que faz um quadro, vai para a UTI, manifestações hemorrágicas, choque, e que infelizmente evoluiu para a morte, não é? Úlceras orais que esses pacientes podem desenvolver, um rache maculopapular com comprometimento da palma da mão. Lembrando que sarampo poupa a palma das mãos, e essa doença chikungunya, em geral, pode comprometer a palma da mão, que ajuda no diagnóstico, obviamente,
que não é aquele comprometimento da palma típico, por exemplo, da sífilis. Aqui, mais uma vez, esse comprometimento cutâneo. Aqui, nessa senhora, a mudança da coloração da pele numa fase pós-aguda. Isso é bastante grave, porque traz comprometimento estético, né? Para as pessoas que mudam a cor da pele. Isso é muito ruim. Né? Aqui o eritema malar na face, muito semelhante. E vamos ver que a orelha desse paciente está vermelha. Ora, em geral, o pavilhão auricular, o ouvido, não é sede de rache. Então, o que é que deve estar acontecendo aqui? Um processo inflamatório do tecido articular. Lembra lá da patogenia que nós comentamos que o vírus chikungunya tem uma atração pelo tecido cartilaginoso. E, nesse caso, esses pacientes fazem uma pseudocondrite. Não é exatamente uma condrite, mas eles podem desenvolver uma pseudocondrite. Aqui, mais uma vez, o rache, o comprometimento da palma da mão, o comprometimento da planta do pé, que esses pacientes podem desenvolver. Um rache bastante intenso, às vezes acompanhado de prurido. É assim que a gente pesquisa o rache, faz a compressão, solta. Precisamos de uma luz boa para poder encontrar esse rache. E a hiperemia conjuntival, que também pode acontecer nos casos de Zika, mas que também pode acontecer nos casos de doença de Kawasaki, e que a gente sempre deve fazer o diagnóstico diferencial, obviamente, principalmente no grupo pediátrico. Né? A linfadenopatia retroauricular, muito bonita essa figura que essa paciente tem, né? Mais uma vez o rache, uma hiperemia muito importante e que incomoda de uma forma muito intensa. E veja que nós comentamos, chikungunya produz um comprometimento articular e também dos tecidos periarticulares. Portanto, a expectativa, quando eu examino um paciente com chikungunya, é de encontrar edema. Então, não é só a dor articular, não é só isso que vai acontecer, mas o que eu vou ver é um edema periarticular importante que ajuda no diagnóstico desses pacientes. Né? Às vezes, as úlceras orais ou úlceras vaginais na área vaginal também são bastante frequentes. E aqui, nessa pseudocondrite, isso incomoda bastante e é motivo de consulta médica por conta dos pacientes. E aqui a gente vê a regressão desse paciente quando sai dessa fase pós-aguda. O edema articular, o edema periarticular também vai acontecer nesses pacientes. São figuras interessantes, vão estar disponíveis aí na aula, pelo YouTube, etc. Mas vale a pena a gente ver essas figuras para entender a dimensão do processo e que na fase crônica pode produzir uma rigidez sequelar, dedo em gatilho, que pode acontecer nesse paciente, trazendo bastante desconforto para o paciente com chikungunya. Vamos chamar a atenção que o diagnóstico aí no grupo pediátrico em crianças é um pouco mais difícil, principalmente porque as crianças têm um quadro de febre com bastante frequência e o nexo epidemiológico deve ser feito com todos esses pacientes, como sempre se faz num paciente com a doença infecto-contagiosa. Então, observar o nexo epidemiológico e o que caracteriza as crianças, basicamente, é a presença de uma irritabilidade. E as crianças podem, principalmente as crianças pequenas, com muita frequência, eles fazem uma dermatite bolhosa, a presença de bolhas, ou um eritema bolhoso também pode acontecer. E os recém-nascidos fazem um quadro grave. Esse quadro grave vai se caracterizar por febre, eles têm febre, uma recusa alimentar e um quadro de dor muito importante. Esse quadro de dor pode gerar uma irritabilidade insuportável dessas crianças, como a gente vê aqui, né? Observa alfaces de dor que essa criança tem, a fotografia é bastante fiel a isso aí, mas também um quadro de dor nas crianças, o quadro de rache, né? O exantema que esse paciente tem, a irritabilidade, e os recém-nascidos, então, fazem quadros graves, em tudo lembrando um quadro de sepse. Em geral, eles são admitidos como sepsis nas unidades de terapia intensiva. Né? Veja o grau de irritabilidade da criança que esse paciente tem. Né? Esses pacientes podem ficar numa posição como se fosse um boneco de borracha. Também é bastante interessante essa manifestação clínica no grupo pediátrico. Né? Também podem ter manifestações de má perfusão
e quadros de choque, e essa dermatite bolhosa também pode acontecer nesses pacientes. Portanto, uma descamação, como a gente vê aqui a presença de bolhas, né? Uma descamação lembra uma doença estafilocócica. Então, veja, a doença chikungunya nesse grupo de pessoas, portanto, nos recém-nascidos, a expectativa não é que a gente vá ver um quadro somente articular, mas uma doença sistêmica muito grande, com descamação, lembrando uma epidermólise produzida por um agente bacteriano, né? Cianose também pode acontecer nesses pacientes, como a gente vê nesse paciente, e com comprometimento hemodinâmico, e a gente vê nesse diagrama um quadro de desnutrição dramática que afetou essa criança com chikungunya. Então, chikungunya, só recapitulando, é uma doença que produz febre, dor articular, mas a expectativa é que pode produzir uma série de outros sintomas. Obviamente que o principal diagnóstico diferencial é com a dengue, porque a doença também é uma doença febril aguda que produz dor articular, mas quase nunca produz edema articular, mas que, como pode levar a choque, é importante que a gente maneje o caso sempre como dengue, e passado lá os 6, 7 dias, a gente pode manejar de uma forma como chikungunya. A zika é importante por conta do rash do comprometimento articular. O Ross River é um vírus artritogênico e produz um quadro muito parecido com o chikungunya. Na prática pediátrica, todo pediatra acostumado a ver casos de parvovírus, que é febre, dor articular, mas é um quadro bastante benigno. A rubéola está controlada na grande maioria dos países da América Latina e do Caribe, mas os vírus, os enterovírus, adenovírus, eles podem produzir um quadro muito parecido, todavia não produz um surto na dimensão. O principal diagnóstico diferencial dos enterovírus é exatamente a incapacidade que esses vírus têm de produzir um surto com 100, 200, 300 casos em uma comunidade, porque normalmente os adultos desenvolveram algum tipo de imunidade. Para a América do Sul, a presença do maiar é uma doença absolutamente igual. O diagnóstico diferencial vai ser dado sempre pelo laboratório. Existem casos de Oropouche, por exemplo, no Brasil, que também produz uma doença muito parecida, mas que com 30 dias há como que uma recaída do caso, e casos de hepatite C também poderiam entrar no diagnóstico diferencial. O diagnóstico de laboratório, a gente gostaria de dedicar um pouquinho de tempo, não é? A cultura de vírus é um tema que não se faz mais, quase ninguém mais faz cultura de vírus para chikungunya, exceto em centros de referência, mas a grande ferramenta para o diagnóstico, pelo menos da fase aguda, é a detecção do RNA viral. Existe uma disponibilização de testes triplex, que é capaz de detectar dengue, zika e chikungunya, e como a viremia do chikungunya é uma viremia muito alta, em geral o teste de RNA vai ser detectável. Então, ela é extremamente sensível e extremamente específico, ou seja, encontrou o RNA do vírus chikungunya, em geral, a pessoa está infectada com o vírus chikungunya. E em que momento eu faço a detecção do RNA? O ideal que eu faça durante a viremia. E como a viremia é alta, o paciente tem muita febre, ele vai na unidade de saúde. Então, não podemos perder a oportunidade de fazer uma coleta de sangue, enviar esse sangue ao laboratório e fazer a solicitação da pesquisa da detecção do RNA do vírus chikungunya. Essa é hoje a melhor forma, a mais sensível e a mais específica para a detecção de um caso agudo do vírus chikungunya. A solicitação da pesquisa de anticorpos IgM é bastante interessante. Se o paciente tem uma clínica compatível e uma IgM detectável, esse caso tem uma grande probabilidade de ser um caso de chikungunya. Todavia, não é uma confirmação. Por quê? Porque a IgM, nós já comentamos anteriormente, pode persistir por meses positivo. Então, o indivíduo pode ter tido chikungunya há 6 meses atrás, agora ele tem um quadro de leptospirose ou mesmo de dengue, com dor articular e febre, eu solicito a IgM para chikungunya, essa IgM me vem um resultado reativo e ela está representando, na verdade, uma infecção pregressa e não uma infecção atual. Essa é a razão pela qual a IgM tende a ser abandonada como teste confirmatório desse caso, e esse caso vai ser possivelmente um caso provável. O aumento dos títulos de IgG também pode ser feito, todavia, necessita de duas coletas de sangue e, do ponto de vista prático, não tem sido utilizado
na América Latina e também no Caribe, na prática médica. Então, se eu estou diante de um caso suspeito de chikungunya, o ideal é que eu faça sempre a pesquisa do RNA viral. Como definição de caso, o que é definição de caso? Definição é uma ferramenta epidemiológica, todavia nós clínicos podemos utilizar. Então, nós temos casos suspeitos de chikungunya, nós temos casos prováveis de chikungunya e casos confirmados de chikungunya. Quando é que eu vou suspeitar de chikungunya? Pelo menos para adultos e para crianças maiores. Eu vou suspeitar de chikungunya toda vida que esse indivíduo tenha visitado nas 2 últimas semanas uma zona de transmissão de chikungunya ou viva nessa zona de chikungunya. O que é uma zona de chikungunya? Uma zona que tem a Aedes e registro de casos. Essa é uma doença febril. É pouco provável que eu tenha um caso de chikungunya sem febre. Então, ele apresenta febre combinada ou associada ao comprometimento articular, conforme a gente viu nas publicações dos anos 50 e 60. Esse comprometimento articular pode ser somente dor ou comprometimento de articular de dor associado à inflamação. Lembra que sempre eu devo fazer o diagnóstico diferencial e eu não explico esse comprometimento articular por outras condições médicas. Obviamente, se é alguém com artrite reumatoide e febre, eu posso explicar esse comprometimento articular pela artrite reumatoide. Se esse indivíduo tem um parvovírus, eu explico pelo parvovírus, não vai ser um caso de chikungunya. Então, eu sempre devo observar nesse paciente a presença de manifestações extraarticulares que podem mudar a classificação do caso. Um caso de chikungunya, portanto, vai ser um caso suspeito. Um caso de chikungunya vai ser um caso provável. Se é um caso suspeitoso, onde eu tenho uma IgM positiva, ou se eu tenho um nexo epidemiológico, ou seja, se numa casa eu passo a ter mais de um caso, por exemplo, se naquela rua onde o indivíduo vive, eu encontro casos de chikungunya, há um nexo epidemiológico. E, certamente, o ideal, pelo menos na prática médica, é que a gente peça o RNA viral para que confirme caso. Vou repetir, deve-se sempre que possível pedir a detecção do RNA viral para que a gente possa confirmar. A ideia é que não se confirme casos de chikungunya pela detecção do anticorpo IgM, por razões que a gente já comentou anteriormente. E devo classificar o caso, né? Um caso de chikungunya é um caso com febre do articular. O caso grave de chikungunya é um caso que apresenta falência de pelo menos um órgão, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal ou um choque, por exemplo. Ou seja, uma falha orgânica ou uma falha de um sistema. Se aquele indivíduo está em coma, tem uma falha do sistema nervoso, esse caso é considerado um caso grave. Ou casos com manifestações extraarticulares, onde eu tenho, de fato, por exemplo, uma pericardite, mas sem repercussão sistêmica, um caso que tem muitas bolhas, é um caso com manifestação dermatológica, portanto, é um caso com manifestação extraarticular. Obviamente, se o paciente tem rache, esse caso não é um caso com manifestação extraarticular, porque faz parte da clínica comum da doença chikungunya. Nós já comentamos um pouquinho sobre o diagnóstico. O diagnóstico deve ser feito sempre pela detecção do teste molecular, que se chama RT-PCR, né? E o diagnóstico sorológico, ele também pode ser utilizado, todavia, ele não confirma caso. E em casos de óbitos, o ideal é que seja feita a necrópsia ou a coleta de tecido hepático, tecido esplênico, pulmonar, para a realização de imunistoquímica para esses pacientes, né? Em geral, é assim que a gente recebe os testes. Então, dengue, biologia molecular, resultado não detectável. Os testes moleculares, eles não são reativos ou não reativos, mas esses resultados são detectáveis ou não detectáveis, né? Quando eu faço uma sorologia, aí sim que vem o resultado reagente. Então, recapitulando, sorologia é reagente e não reagente, teste molecular é detectável ou não detectável. É assim que se faz. A Organização Pan-Americana de Saúde fez uma revisão sistemática muito interessante, que eu recomendaria a todos lerem, e encontrou evidência, a evidência científica, que foi referendada por um painel de expertos no tema arbovírus, e que tem achados de alta certeza que ajudam a discriminar uma doença febril produzida por arbovírus
por uma doença febril não produzida por arbovírus. Então, o raste cutâneo, a conjuntivite, o comprometimento articular, a mialgia, a dor óssea e os sangramentos são manifestações compatíveis do ponto de vista clínico, compatível com a arbovirose, que ajuda a distinguir de outras doenças infecciosas febris. E do laboratório, o comprometimento das plaquetas, a queda das plaquetas para dengue, e a hemoconcentração para dengue, a leucopenia para dengue, também ajudam a diferenciar o dengue de outras doenças febris. Achados de moderada certeza, mas que provavelmente discriminam o arbovírus de outras doenças febris não arboviróticas, é o acúmulo de líquido, portanto, o derrame pleural, principalmente para a dengue, e esse comprometimento inflamatório das articulações, que são a artrite, e o calafrio. O que é o calafrio? O calafrio é uma manifestação que indica ou uma bacteremia importante ou uma viremia alta. Por isso que a gente não vê os calafrios nos casos de Zika, que, via de regra, cursam com uma baixa viremia, né? E a digeusia para os casos de dengue, que a gente também viu nos casos de Covid. E a fraqueza e a dor retroocular é um achado de baixa certeza para diferenciar uma doença febril de outros arbovírus. Agora, para separar dengue de chikungunya e zika de alta certeza, voltamos às publicações dos anos 50, que é o comprometimento articular. Seja por uma dor importante, essa dor é uma dor importante, uma dor que se diz incapacitante, né? Assim como o processo inflamatório. Então, febre e uma dor articular incapacitante, eu me aproximo de um caso de chikungunya, diferentemente das outras doenças arboviróticas. Então, se o indivíduo é um caso suspeito de chikungunya, eu preciso saber em que fase está, se é na fase aguda, pós-aguda ou crônica, se tem um comprometimento não articular, principalmente sinais de gravidade, se tem fatores de risco. O fator de risco pode ser uma comorbidade, mas os extremos de vida, recém-nascidos, idosos, mulheres grávidas também, e sempre observar o estado hemodinâmico e o grau de hidratação do paciente. Eu sei que o paciente está hidratado porque ele urinou das últimas 6 horas, ele não tem sede e sua urina é uma urina clara. O tratamento de uma forma rápida, não é? Sempre eu preciso pedir para o paciente repousar e eu devo hidratar esse paciente. Hidratar significa repor as perdas e dar a manutenção. Então, todo paciente com chikungunya deve ser avaliado por um profissional capacitado, um médico, um enfermeiro, podendo ser um técnico de enfermagem também, e esse paciente deve ser avaliado quanto ao grau de hidratação. Em geral, o paciente com chikungunya, pela febre alta que tem, necessita de uma reidratação. E o ideal é que essa reidratação seja feita sob supervisão de um profissional. Não podemos pedir somente que o paciente beba água, mas ele deve ser orientado quanto beber, e o ideal é que na atenção primária ele receba uma garrafa com água, uma jarra com água, e possa beber e saia da unidade de saúde somente quando estiver hidratado. Eu tenho que tratar a dor desse paciente, e o tratamento da dor é sempre com paracetamol ou dipirona. Caso ele não responda ao paracetamol ou dipirona, eu deveria fazer uso de opioides, como codeína ou o tramadol. Veja que os corticoides eles não são utilizados nesse momento da fase aguda da infecção pelo chikungunya. Eu posso, passada a primeira semana, eu posso, passado o diagnóstico, que não é dengue, eu poderia utilizar um anti-inflamatório. Não existe indicação de corticoide nas primeiras semanas da chikungunya. E sempre fazer o tratamento funcional, ou seja, às vezes imobilizar a articulação, muitas vezes com pressa gelada, outras vezes fazer movimentos leves dessa articulação para melhorar o sofrimento desse paciente. E, obviamente, se eu tenho um diagnóstico de um Guillain-Barré, eu tenho que usar imunoglobulina, e se eu tenho uma falência orgânica, eu tenho que tratar a falência orgânica. Isso é fundamental. Na fase pós-aguda, aí sim eu já poderia utilizar o corticosteroide. Vamos detalhar um pouco do tratamento a seguir, né? Então, sempre repouso e líquidos, tratar a dor,
com medicação que alivia. Essas medicações que aliviam é o paracetamol ou a dipirona, que a gente utiliza muito na América Latina. Não deve tomar aspirina, porque aquilo pode ser dengue, e também não devo usar anti-inflamatório não hormonal até que dengue seja excluído. E se o paciente tem chikungunya, eu faço a prevenção das picadas com cada país tem a sua recomendação, não é? E eu devo evitar a picada do mosquito, porque esse indivíduo é virêmico e ele vai infectar certamente outras pessoas. Então, no manejo, a gente tem aqui as doses de paracetamol que a gente deve fazer de horário, né? Respeitando as 4 gramas de paracetamol por dia para evitar o dano hepático. A dipirona pode ser feita 1 grama 4 vezes ao dia, e o indivíduo toma essa medicação de horário exatamente para que ele não sinta a dor. Se esse paciente não responde a dipirona ou paracetamol, e eu já sei que não é dengue, pelas avaliações clínicas, etc., ou pelo tempo, aí sim eu poderia usar um anti-inflamatório, qualquer anti-inflamatório, não há um anti-inflamatório melhor que o outro, mais ibuprofeno, naproxeno, mas relembrando, se eu ainda não afastei dengue, pelo menos do ponto de vista clínico, eu não posso usar anti-inflamatório, e esses anti-inflamatórios podem ser utilizados por um período curto, de 2 semanas. E sempre lembrando que alguns anti-inflamatórios têm um comprometimento tipo efeito colateral sobre o sistema gastrointestinal e outros pelo sistema cardiovascular. Então, sempre eu devo avaliar. Anti-inflamatório não é um medicamento que se faça sem uma avaliação clínica. Não respondeu a isso, aí sim eu vou usar um opioide para exatamente sedar a dor desse paciente, né? E, claro, corticoide e drogas imunossupressoras, os MABs da vida, não se pode fazer durante a fase aguda. Recordando que chikungunya pode ser uma doença grave e esses pacientes podem necessitar de hospitalização, em especial as crianças pequenas, as crianças menores que 1 ano, os adultos, os idosos, os imunocomprometidos e aqueles que têm comorbidade. Então, sempre avaliar a comorbidade do paciente e, de uma forma clara, a cloroquina não deve ser utilizada mais para esses pacientes. Então, vou avaliar a presença de sinovite para esse paciente na fase crônica, né? E se esse paciente tem sinovite, uma artrite, uma artralgia, aí sim, na fase pós-aguda, eu poderia utilizar a prednisona. Qual é a regra? Dose baixa, diminuir ao longo de 10 dias. Então, eu faço uma dose pequena, não é dose imunossupressora, é dose anti-inflamatória. Vou fazer por um período curto de 5 dias, desmamando essa dose ao final de 10 dias. Essa é a regra. Não faço corticoide intraarticular. Por quê? Porque tem várias articulações comprometidas. E, claro, se esse paciente faz uma doença crônica com mais de 3 meses de sintomas, é possível que eu necessite encaminhar ao serviço da reumatologia, não é? Na fase crônica, de uma forma clara, o tratamento é igual às artrites crônicas, não é? Então, posso utilizar o metotrexato, lembrando que o metotrexato eu tenho que acompanhar a função hepática, devo sempre fazer o uso do ácido fólico, né, para esse paciente, podendo utilizar uma dose baixa de 7,5 miligramas, 10 miligramas ou 12,5 miligramas, 15 miligramas, mas respeitando mais ou menos esse limite e observando sempre a possibilidade desse indivíduo ter alguma infecção crônica, por exemplo, pelo vírus B da hepatite ou vírus C, que pode piorar com o uso do metotrexato. Os inibidores de fator de necrose tumoral têm se mostrado eficazes, mas são drogas caras e ultrapassam o limite da nossa discussão. E, obviamente, observar se essa dor tem um comprometimento neuropático, que não vai responder a corticoide, muito menos anti-inflamatório, e eu teria que usar a pregabalina ou a gabapentina. Aqui é uma sequência de como fazer o tratamento, a gente já comentou. Então, sempre, primeiro, os analgésicos de primeira ordem, avaliar se não tem comprometimento neuropático, e se o paciente não responde, aí sim usar os derivados opioides. A mesma coisa que nós já comentamos, basicamente a mesma coisa, e não esquecer que eu posso fazer compressas frias e também fisioterapia com exercício leve. O prognóstico geralmente é bom, os pacientes se recuperam, a grande maioria, mas existe aqueles que têm doença grave na fase aguda ou aqueles que já têm um comprometimento osteoarticular, podem, de fato, evoluir para a forma crônica. Do ponto de vista de prevenção, evitar a picada do mosquito,
Até o momento não há vacinas e, do ponto de vista de população, fazer o controle da população de mosquito, que é sempre importante durante a consulta, a gente pedir que aquele indivíduo colabore com o controle da população. Então, essa é a conclusão final. A chikungunya continua sendo uma doença que ainda necessita de mais fundos para que se possa fazer pesquisas, que as organizações internacionais se interessem pelo tema, como a Organização Pan-Americana de Saúde está promovendo esse encontro de hoje, para que as pesquisas possam encontrar respostas mais contundentes frente a essa doença transmitida por mosquito, seja do ponto de vista de tratamento, mas em especial da prevenção. Muito obrigado, a gente para por aqui. Estamos abertos às perguntas. Muchas gracias, doctor Clever, por su presentación. Excelente presentación. Tenemos varias preguntas aquí anotadas. Voy a tratar de agruparlas. Vamos a ir de dos en dos las preguntas para hacer esto un poco más dinámico. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de un caso atípico de chikungunya? ¿O solo se ha presentado estas formas atípicas en aquellos casos donde hay comorbilidades? Y la segunda pregunta es respecto a la mutación E1A226V, que si esta es la responsable de las mortalidades registradas recientemente en el Cono Sur. Bem, começando pela segunda, né? O ESCA é a cepa que está circulando e é possível que seja responsável pela mortalidade ou letalidade que tem acontecido agora na América do Sul. Todavia, a expansão da doença se faz de uma forma gigantesca, por exemplo, no Paraguai. Então, ao afetar idosos e crianças pequenas, isso por si só pode gerar uma doença grave. Não parece ser exatamente uma mutação a responsável pelos casos graves, mas os estudos ainda estão em andamento. O que é um caso atípico? Essa terminologia ela deve ser menos utilizada. Mas o que seria um caso atípico? Um caso atípico é um caso de chikungunya, ou seja, febre do articular, que apresentava, por exemplo, uma pericardite. Era um caso atípico. Por definição, um caso atípico é um caso pouco frequente. E, claro, durante uma epidemia, você vai atender tantos pacientes com chikungunya que certamente você vai ver um caso atípico. Mas o ideal é que a classificação do caso seja um caso de chikungunya, um caso com manifestação extraarticular e um caso de chikungunya grave. Então, aquilo que a gente chamava de atípico, porque termina não sendo, do ponto de vista pedagógico, interessante, não se usa isso para dengue, não se usa isso para zika, isso é uma terminologia muito mais antiga, das arboviroses, é que se utilize preferencialmente, eu estou diante de um caso de chikungunya com manifestação extraarticular, ou seja, há algo mais além da febre e da dor articular. Gracias, doctor Clever. Yo solo quería comentar respecto a la pregunta sobre la mutación. Se ha hecho una secuenciación del virus actualmente durante el brote que está ocurriendo en Paraguay. Y aunque sí se ha detectado que la variante es el EXA, la mutación no está presente en esta cepa que está circulando en Paraguay. Pasando a la siguiente pregunta, doctor Clever. La primera, ¿es posible tener dos arbovirosis al mismo tiempo? Y la segunda pregunta, ¿qué mortalidad existe cuando se involucra el sistema nervioso central? Y en el caso que si sobreviven, ¿qué secuelas dejan? Ok. Em geral, com a realização dos testes moleculares, você pode encontrar a presença de dois vírus na corrente sanguínea. A isso se chama de co-detecção. A gente não chama de co-infecção, porque a co-infecção, em geral, uma doença modifica a outra, como HIV e tuberculose. Então, o que pode acontecer é a co-detecção. A expectativa é que as manifestações clínicas sejam de chikungunya e, aparentemente, não há registro de que isso gere uma modificação clínica importante que deva ser considerada. Então, mas, obviamente, que na prática médica você sempre vai tratar esse paciente como um caso de dengue
porque a dengue é que pode levar ao choque e matar o paciente muito rapidamente. O comprometimento do sistema nervoso pode se dar, por exemplo, como um Guillain-Barré, com todas as suas características próprias da síndrome de Guillain-Barré, e uma coisa clara que vai acontecer é o comprometimento por transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho. Em 50% dos casos pode haver um comprometimento do sistema nervoso, portanto, uma encefalite, e esse comprometimento de encefalite ou comprometimento neonatal pode gerar uma mortalidade ou uma letalidade, melhor dizendo, de até 40%. Agora, o quanto fica de sequela, eu não tenho essa informação do ponto de vista geral, mas não se espera que esses pacientes tenham uma sequela motora, por exemplo. Todavia, nós fizemos uma investigação que está publicada, mostrando que os idosos que tiveram chikungunya tiveram uma perda cognitiva, de fato, mas o estudo foi num grupo de pessoas e não temos esse dado de quanto você tem. Mas certamente a chikungunya vai impactar. Se a gente lê aqueles artigos dos anos 50, o chikungunya prejudicava a atividade de agricultura lá na África. Gracias, doctor Kleber. Las siguientes preguntas. Tenemos, doctor Kleber, preguntan, ¿la inmunidad por chikungunya es duradera? ¿Depende de la variante? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas en salud pública ante la creciente propagación del chikungunya, ante la posibilidad que se produzcan secuelas permanentes en individuos afectados por la enfermedad? A chikungunya ela produz imunidade duradoura. Quando se diz imunidade duradoura, significa que nunca mais o indivíduo vai ter um novo chikungunya, mais ou menos como o sarampo, como a varicela. É isso que deverá acontecer. Então, a imunidade é duradoura. Seria excepcional alguém ter chikungunya mais de uma vez. Teoricamente, a gente tem uma população de imunodeprimidos, etc., que cada vez mais aumenta, e você poderia ter, mas não é essa a expectativa. Uma vez tendo tido chikungunya, nunca mais você considera que ele teve chikungunya. As perspectivas de saúde pública são ruins, porque a gente não tem o engajamento da população no controle do mosquito, a gente não tem o engajamento dos gestores também no controle do mosquito e não temos vacina. Controlar uma doença onde existe o vetor e não tem vacina, obviamente que tem outros expertos em epidemiologia aqui na reunião, isso é quase impossível você controlar. Então, e o aquecimento global aumenta a disseminação do Aedes, então a expectativa, como diz o artigo, pelos próximos 25, 30 anos, termos bastante trabalho ainda nesse tema. Gracias, doctor Kleber. Voy a hacer 3 preguntas porque son bastante cortas. La primera es si chikungunya puede dar tos. La segunda es, ¿existen signos de alarma en chikungunya tal como existen en dengue? La tercera, las artralgias en la infección por chikungunya obligaría al diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. Ok. O chikungunya, em geral, não produz tosse como as doenças respiratórias, mas pode produzir dispneia por descompensação de uma doença pulmonar crônica ou de uma doença cardíaca. Então, eu posso, de fato, ver um paciente com chikungunya e com taque de dispneia mais pela descompensação de uma asma, mais pela descompensação de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, do que pelo comprometimento pulmonar direto, como a gente vê na Covid, por exemplo, ou na influenza. A chikungunya, do ponto de vista de manejo e do ponto de vista clínico, não tem sinal de alarme. O que seria o sinal de alarme? O sinal de alarme se aplica à dengue, porque são sinais clínicos ou laboratorial, como, por exemplo, o aumento do hematócrito, súbito do hematócrito, que prenunciam uma gravidade maior. Ou seja, na hora que o indivíduo com dengue tem uma dor abdominal intensa, ou uma dor à palpação, ou um número elevado de vômitos, ele pode desenvolver uma outra manifestação, que é o choque. Em chikungunya, eu tenho a doença chikungunya e tenho casos de chikungunya grave, mas até o momento não existe nenhum marcador clínico ou laboratorial que informe a equipe de saúde que esse paciente vai ficar grave. Portanto, o termo sinal de alarme não vai
ser utilizado para os casos de chikungunya. Pelo menos essa é nossa opinião. E aí a terceira pergunta eu já esqueci. La tercera pregunta era, ¿las artralgias en chikungunya obligarían al diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide? Sim, indica esse diferencial, mas você teria que estar na fase crônica. Lembra que chikungunya tem 3 fases: fase aguda, pós-aguda e crônica. Na fase crônica, todo o diagnóstico diferencial se faz com as doenças artritogênicas crônicas. A principal delas é a artrite reumatoide. Gracias. Voy a hacer 2 preguntas. La primera, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, ¿qué momento sería el más adecuado, según su experiencia, para la detección con pruebas de laboratorio? ¿Y cuál ha sido la experiencia con pruebas inmunocromatográficas? Ok. O ideal é que eu detecte o RNA no momento da viremia. Essa viremia é mais alta nos primeiros 5 dias. D1, D2, D3, D4, D5. Podendo se estender até o 7º dia. Não tem problema se o seu departamento de saúde permite que se faça um teste molecular no 7º dia, você poderia fazer. O tecido de preferência é o sangue. Então, quase nunca se colhe urina, etc. Mas, se tiver manifestação aguda do sistema nervoso central, se pode pedir, sim, o RT-PCR no líquido cefalorraquidiano. No líquor, você pode fazer. Às vezes, nas crianças pequenas, quando faz a dermatite bolhosa, a gente colhe material dessa bolha e também envia para o laboratório e esse teste é positivo. Até numa 2ª semana isso pode acontecer, mas são casos particulares, não é a regra geral. O teste imunocromatográfico é um teste bom, mas lembra, ele vai detectar a IgM ou a IgG, não tem um antígeno como na dengue. Então, a IgM e IgG pode estar positiva no momento tardio da infecção ou nos primeiros dias da doença ser negativo, de forma que ela ajuda no diagnóstico, mas não confirma. Então, o ideal é que a gente organize, faça um plano de contingência na comunidade, no seu departamento, e faça os testes de RT-PCR. Agora, o manejo da chikungunya, ele é sempre feito com base epidemiológica e clínica, ou seja, história clínica e exame físico. Isso é suficiente para você manejar o caso como chikungunya, obviamente descartando dengue pelo também critério epidemiológico y clínico. Gracias, doctor Kleber. La siguiente pregunta tiene que ver con chikungunya y el embarazo. Y las preguntas aquí, una de ellas es, ¿se transmite chikungunya durante el embarazo? ¿En qué momento se transmite la enfermedad hacia el producto? Y en caso que se transmita, ¿qué daño puede haber en el recién nacido? O si la enfermedad produce aborto durante las primeras semanas de gestación. Existem relatos de comprometimento da gravidez por chikungunya, mas de uma forma clara, pelo menos até o momento, isso não tem importância clínica ou epidemiológica. Seriam casos excepcionais. A grande importância do chikungunya gravidez é quando aquela mulher grávida faz uma viremia no período periparto, ou seja, 2 dias antes e 2 dias depois do parto, porque ela pode transmitir esse vírus para o seu filho, né, para o seu feto, o recém-nascido, e ele faz uma forma grave. A doença não produz sequelas como a Zika, mas a doença produz um quadro virêmico, que em tudo é parecido com uma sepsis bacteriana, podendo matar a criança. Então, a via de parto não faz nenhuma diferença, mas toda criança filha de uma mulher virêmica por chikungunya não pode ir para casa. Ela deve permanecer no hospital por um período mínimo de 7 dias, porque nesse período ela vai desenvolver, com 50% de chance, um quadro grave de doença, para que ela não saia do hospital e volte 48 horas, 72 horas depois, numa forma grave da doença. Listo. Hay una pregunta más sobre a chikungunya y el embarazo, y la pregunta es si las mujeres con chikungunya, estando embarazadas, deben ser hospitalizadas al igual como es un criterio en dengue. Penso que não. Não há essa recomendação, porque a mulher grávida vai fazer uma chikungunya muito parecida com as outras mulheres não grávidas. A expectativa é essa. Não existe um aumento de formas graves
nas grávidas, mas claro que elas devem ser avaliadas, porque aquela mulher tem sempre a gente, embora não seja exatamente isso, mas a gravidez sempre, do ponto de vista de doença, dengue, chikungunya, sempre ser avaliada como uma comorbidade. Sempre se avalia como uma comorbidade. Não é exatamente isso, mas deve ser avaliada como uma comorbidade e submetida a uma avaliação muito criteriosa. Gracias, doctor Clever. Tenemos una pregunta sobre dipirona. La pregunta es, ¿la dipirona no induciría a una mayor trombocitopenia con mayor riesgo de sangrado? Os fenômenos de sangramento para chikungunya não são os principais fenômenos, diferentemente da dengue, quando a gente tem um choque prolongado, etc. A dipirona tem, de fato, um pequeno componente anti-inflamatório e tem permanentemente uma discussão se a gente pode fazer dipirona diante de um paciente com dengue, zika ou chikungunya. Todavia, a experiência na América Latina é uma experiência de longa data e não há a percepção de que a dipirona agrave essas doenças na prática médica, de forma que todos os manuais recomendam o uso da dipirona e eu penso que pode ser utilizado sem nenhum problema. Yo quería comentar al respecto porque esta pregunta también la tenemos muy frecuente en los casos de dengue, el uso de dipirona, y mencionarles que en las recientes directrices publicadas por la OPS para el manejo del dengue, el chikungunya y el Zika, que fueron publicadas en 2021, el uso de la dipirona fue una de estas preguntas y la evidencia encontrada en esta revisión sistemática no se encontró evidencia para no recomendar el uso de la dipirona. Es decir, actualmente la dipirona puede ser usada incluso en los casos de dengue para el control de la fiebre y el dolor siempre y cuando sea por vía oral. La siguiente pregunta, doctor Clever, es ¿qué factores plantean para la expansión del chikungunya en el cono sur, más allá de lo que usted ha mencionado en la presentación? Dice el comentario también aquí en esta pregunta, en Uruguay, este año hemos tenido nuestros primeros casos de chikungunya en la historia, importados, pero también autóctonos. Sim, essa é a expectativa, não é? Que haja um aumento do número de casos. Então, o grande programação, planejamento seria, pelo menos da nossa parte como clínico, a capacitação de pessoas para o manejo, para que a gente não faça, por exemplo, corticoide ou anti-inflamatório na primeira semana da doença. Então, isso deve ser feito. Agora, outras ações de controle da doença, aí eu acho que a equipe da OPAS teria mais capacidade para responder do ponto de vista de enfrentamento a longo prazo. Eu penso que, como clínico, capacitar as pessoas, porque aparentemente é fácil manejar um caso de chikungunya, mas na prática a gente vê um conjunto grande de inadequações, de manejo inadequado. Isso pode trazer problema grave para a população. Tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿cuáles estudios laboratoriales son básicos para detectar complicaciones en chikungunya de forma precoz? Y la siguiente pregunta es, ¿con cuántos días de evolución las complicaciones cardíacas y pancreáticas son frecuentes? O sea, ¿en qué momento se presentan? Ok. No passado, a chikungunya era dividida em fases. Uma fase febril, né? E é nessa fase febril que as complicações vão acontecer. Então, recordando, fase febril significa uma alta viremia. Uma alta viremia significa uma grande ativação do sistema imune inato e sistema imune adaptativo. A gente sabe que esses dois sistemas imunes se conversam entre si. E na hora que ele está ativado, ele produz uma grande quantidade de citocinas pró-inflamatórias. E é exatamente essa quantidade de citocinas pró-inflamatórias que vai gerar as complicações orgânicas, né? Além da própria presença do vírus. Então, uma falha cardíaca, uma pancreatite, uma insuficiência renal, em geral, isso vai acontecer nos primeiros 10 dias de doença. Não é esperado que isso aconteça posteriormente. O que vai acontecer após 2 semanas, ou seja, na fase pós-aguda, seria um Guillain-Barré. O comprometimento cutâneo também pode ser mais tardio. E o comprometimento articular sequelar, obviamente, na fase crônica. Mas
Gravidade vai ser sempre, poderíamos dizer, sempre nos primeiros 7 a 10 dias da doença. O laboratório não tem um laboratório específico do chikungunya. Ele pode produzir uma linfopenia, ao contrário da dengue, que produz uma neutropenia, e pode produzir um teste de proteína C reativa positivo. Mas sempre a gente diz que o mais importante é a epidemiologia, as manifestações clínicas e o exame clínico. Isso aí é que suporta o diagnóstico da chikungunya, como de qualquer outra doença transmitida por um mosquito, dengue, zika, etc. Porque é isso que importa, é isso que você vai ter em tempo real para manejar o seu paciente. Não devemos esperar laboratório ou esperar um teste confirmatório. O laboratório, claro, se você está atendendo alguém de 85 anos com chikungunya, que já tem uma doença renal crônica, uma insuficiência renal, um tratamento de suporte, um tratamento conservador, obviamente você precisa avaliar a função renal dele. A gente aqui no Rio Grande do Norte, quando temos os óbitos e fazemos a revisão, alguns pacientes fazem 500 de glicemia, 500 miligramas de glicemia. Então, se ele é diabético, tenho que ter a glicemia capilar, porque eu preciso manejar. Então, manejo de chikungunya é manejo da dor e da febre e manejo da comorbidade. Controlar a glicemia, controlar a pressão arterial, controlar a insuficiência cardíaca, dar suporte de oxigênio se aquele paciente tem uma asma, né, uma doença pulmonar crônica. Então, esse é o manejo que deve ser feito. Então, não é um manejo simples. Não é só dar analgésico ou corticoide. É manejar o doente como um todo. Essa é a mensagem mais importante que eu penso dessa reunión de hoy. Entonces, vamos a leer unas cuantas preguntas más. Esta siguiente tiene que ver con las manifestaciones crónicas de la enfermedad. Entonces, plantean un caso de un paciente que hace un mes atrás tuvo chikungunya y ahora manifiesta hinchazón en las manos y en los pies y que esto es muy doloroso. ¿Qué hacer en estos casos donde hay una reactivación de la enfermedad o cuando estas manifestaciones igual han sido prolongadas por más de un mes? Ok. Na fase crônica, né, porque a gente tem fase aguda, pós-aguda e crônica. Na fase crônica, ou seja, depois de 90 dias da enfermidade, a característica do comprometimento articular é ser persistente e recidivante. Persistente significa eu faço o medicamento e não há uma resposta imediata, rápida, pronta. E recorrente, que o paciente melhora, eu suspendo as medicações e ele volta a ficar doente. Por isso que, por exemplo, ao tratar um paciente na fase crônica com metotrexate, eu vou ter que tratar por várias semanas, exatamente para inibir aquela ativação do sistema imune intraarticular. Não adianta querer fazer 2, 3 semanas que esse paciente não vai ficar bom. Na fase pós-aguda, portanto, depois de 2 semanas, esse momento eu não uso metotrexato. Eu vou usar um anti-inflamatório não hormonal, verificando as contraindicações gastrointestinais e ou cardíacas, porque existem grupos de anti-inflamatórios que afetam o coração e outros que afetam o estômago, e posso fazer corticoide, nesse caso em questão, que tem 1 mês de doença, ele está na fase pós-aguda. Então, eu posso manejar com prednisolona, 10 a 20 miligramas por dia, uma dose pequena anti-inflamatória, por 5 dias, e rapidamente faço o desmame. O paciente melhora e a expectativa é que daqui a 1 ou 2 semanas ele volta a ficar doente e eu repito o tratamento. Então, na fase pós-aguda, eu vou fazendo cursos de corticoide em doses pequenas por curto período. Tudo curto. Baixa dose, curto período, desmama e acompanha o paciente. E sempre observando se não tem dor neuropática. Porque se tiver dor neuropática, eu tenho que usar uma gabapentina, uma amitriptilina, etc. Listo. Tenemos las últimas 4 preguntas. La primera tiene que ver con el shock que se describe en chikungunya. Dice, ¿es mayormente séptico? ¿Es hipovolémico o cardiogénico? Ok. O choque se caracteriza pela má perfusão periférica e queda da pressão arterial. Essa é a definição de choque. O mecanismo fisiopatológico do choque pode variar. Pode ser séptico, geralmente é distributivo, ou cardiogênico, ou hipovolêmico, etc. O que tem sido caracterizado este ano, nos casos que evoluíram por choque no Paraguai,
a maioria deles, pelo menos até as informações que eu tenho, é uma natureza cardiogênica. Então, há uma disfunção miocárdica gerando choque. E isso aqui que se tem reconhecido. Todavia, ainda falta finalizar completamente a avaliação para que a gente tenha isso. Isso significa o quê? Significa que o manejo desse choque tem que ser cuidadoso, em especial com líquidos. Porque também, se eu fizer uma infusão de líquido muito volumosa, eu posso produzir um edema pulmonar e o paciente morre por insuficiência cardíaca congestiva. Então, não é exatamente um choque séptico ou um choque distributivo. É um choque, aparentemente, de natureza cardiogénica. La segunda pregunta tiene que ver con diagnóstico clínico de laboratorio. Dice, ¿cómo distingo una IgM de chikungunya de dengue? ¿Por la clínica? Sempre a distinção é clínica epidemiológica. Essa é a regra que todos nós podemos observar. Mas alguém com dengue pode ter uma IgM falsa para chikungunya, alguém com chikungunya pode ter uma IgM falsa para dengue. A gente poderia, numa outra oportunidade, discutir por que isso ocorre. De forma que isso pode acontecer, alguém ter chikungunya ter uma IgM para dengue e vice-versa. Isso pode acontecer. Mas se a gente atende alguém que não tem diagnóstico, eu atendo esse paciente na fase pós-aguda, também não posso mais fazer o RT-PCR. Então, é o que vai acontecer. Numa segunda dengue, eu posso ter uma IgM para dengue negativo, ter somente a IgG. E a chikungunya vai permanecer positiva. Então, se eu atendo alguém com 60 dias de doença, que não teve a oportunidade de fazer o RT-PCR, e tem uma IgM positiva para chikungunya e negativa para dengue, eu vou considerar que é um caso de chikungunya. Se ela é positiva para chikungunya e positiva para dengue, é uma clínica de 60 dias, não é dengue, eu também vou considerar chikungunya. Se ela é negativa para chikungunya, possivelmente não é chikungunya, é uma outra doença artritogênica. Gracias, doctor Kleber. La siguiente pregunta dice, en pacientes con dengue y Zika, ¿tampoco se recomiendan corticosteroides en los primeros días? Exatamente, exatamente. Corticosteroide não se faz diante de uma enfermidade infecciosa viral grave. A gente faz na COVID, já na fase inflamatória, depois do 7º dia. A gente faz na pneumonia, agora tem essa recomendação, pelo menos discussão no New England, de fazer para a pneumonia comunitária, mas é uma infecção bacteriana. Para infecções virais agudas, com potencial de gravidade, não se faz corticoide. Você precisa que o indivíduo monte a sua resposta imune para controlar a viremia. Listo. Quería comentar al respecto porque el uso de los corticosteroides también es una de las preguntas que se abordaron en las directrices de OPS publicadas en 2021 sobre dengue, chikungunya y Zika. Y la evidencia basada en una revisión sistemática indica que no ofrece ningún beneficio al paciente el uso de corticosteroides para el manejo de estas enfermedades. Nos quedan... la siguiente pregunta es la última pregunta, doctor. Que si hay malformaciones congénitas asociadas a chikungunya. Não tem essa detecção, como aconteceu com a Zika, não existe essa possibilidade, pelo menos até agora. Não sabemos o que vai se passar no futuro. Bueno, queremos agradecerle, doctor Kleber, por el tiempo brindado con este importante tema de actualización. Sabemos que la situación epidemiológica es compleja en muchos países e instamos a los colegas que están conectados, principalmente aquellos pertenecientes a países del hemisferio norte, países de Centroamérica, México, el Caribe, que estén atentos ante un posible aumento de casos de chikungunya, tal como está ocurriendo en los países amigos y vecinos del hemisferio sur. Entonces, agradecerle nuevamente el tiempo. Gracias a todos los que se conectaron. Tenemos 425 conexiones y sabemos que en muchos de los lugares se estaban conectados por grupos. Muy interesante, doctor Kleber, su conferencia y esperamos también hacer una próxima actividad pronto al respecto. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.